Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. De pé, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17. Fala comigo assim: eu tenho que lutar a luta certa. De novo, eu tenho que lutar a luta certa. Quem aqui gosta de viver em paz? Levanta a mão e diga amém. Fala comigo: meu Jesus é o príncipe da paz, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Baixa a mão. Pela terceira vez me responda: quem aqui gosta de viver em paz? Diga amém. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o dono da paz. Não existe paz fora dele. Ele é a verdadeira paz. Mas quando ele esteve na terra, ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque para se ter paz na vida, é preciso lutar a luta certa. Qual que é a luta certa quando você está vivendo um casamento infeliz? Pegar a espada e partir para cima do seu marido, sim ou não? Não, porque o seu marido é seu aliado, ele não é seu inimigo. Se você está vivendo uma luta com seu filho na droga, a luta certa é você pegar a espada e partir para cima do seu filho. É assim, sim ou não? Não. O seu filho é herança do Senhor. Ele está emprestado para você fazer um bom trabalho na vida dele, porque você vai devolver ele para Deus. E isso depois que Deus já tiver te levado, né? Porque a natureza da vida é assim. Tem aproximadamente um mês que eu fiz o culto fúnebre de uma filha e a mãe estava ali. E eu tive que consolar a mãe. Mas a filha, o tempo que esteve na terra, fez um bom proveito de construir um galardão grandioso na eternidade. E aquela mãe, quando eu fui consolá-la, na verdade, ela pregou para mim, porque ela já estava totalmente consolada pela convicção que só um verdadeiro cristão tem do céu, do galardão, da eternidade, de que estamos aqui na terra temporariamente para construir um bom galardão, para definir pela fé para onde iremos eternamente. E ela estava plena, com dor por causa da saudade, mas entendendo que a saudade era um problema só dela. A filha dela, que ela devolveu para Deus, estava bem, estava muito bem, estava perfeitamente bem e eternamente bem. Agora, a natureza da vida é que primeiro os pais vão, depois os filhos vão. Mesmo você indo antes do seu filho, o que vai acontecer em nome de Jesus, porque é uma dor irreparável ter que sepultar um filho, ainda assim, a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então a gente está fazendo um bom trabalho nos nossos filhos ou um mau trabalho, que nós vamos prestar contas a Deus do que estamos plantando no coraçãozinho dos nossos filhos. Por isso que de pequeno você tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, porque é mais fácil ela entender, antecipando todo o mal, colocando o bem, preenchendo ela da coisa certa, para que quando a coisa errada, o mal chegar, ela já está ocupada demais com o que é certo, com o que edifica, com o que é agradável a Deus, com o que dá louvor a Deus. Então, nós temos que entender que os nossos filhos são herança do Senhor na nossa vida. Então, se a gente tem uma luta, uma batalha com o filho não é o inimigo. O filho é de Deus, é uma herança de Deus, é bênção de Deus. A batalha é espiritual. Se você está enfrentando no seu trabalho inveja, perseguição, difamação, estão levantando calúnias contra você, o inimigo não é quem está falando. O inimigo não é a pessoa que está tendo inveja. O inimigo não é o patrão e nem o empregado que está se levantando contra você. O inimigo é espiritual. Você tem que lutar a luta certa. Fala comigo:
lutar a luta certa. Então, se você quer ter paz na vida e vencer esses problemas, você tem que entender que a paz é uma conquista de fé e não algo que Deus é obrigado a te dar. Deus não é obrigado a nada. Eu tenho que conquistar pela fé, lutando a luta certa, que é a batalha espiritual. Vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Observe que são duas fontes de força. Bastaria dizer fortaleçam-se no Senhor, se fosse uma fonte só. Existe a fonte de força que é Deus, e a fonte de força que é o seu forte poder. Então repitam comigo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aqui é uma direção que o apóstolo Paulo está dando para a igreja de Éfeso e para nós, porque toda a escritura é inspirada no Espírito Santo. Isso aqui tudo é palavra de Deus, direção para a nossa vida como igreja. É Deus quem vai me fortalecer? Se eu buscar a Ele, sim, é eu quem tenho que buscar me fortalecer no Senhor e buscar me fortalecer no seu forte poder. Por isso que eu ensino para vocês que minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus, quem define não é Deus, é quem? Eu. Se eu quero que Deus me fortaleça nele e no seu forte poder, quem que tem que buscar essa força para a minha vida? Eu. Fala com o seu irmão, eu. Na minha vida, eu. Na sua vida, é você. Versículo 11: vistam toda a armadura de Deus. Não é algumas armaduras, uma armadura. Toda a armadura de Deus, ela é complexa e completa. E quem tem que vestir a armadura de Deus? Eu. Para que eu tenho que fazer isso? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, de novo ele repete: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir. Fala comigo, eu tenho que ser a resistência. Mas essa resistência sua aí está muito fraca. Fala comigo, eu tenho que ser a resistência. Fala forte, resistência. De novo, resistência. Submeta-se a Deus. Resista o diabo e ele tem que fugir de você. Fala comigo, resistência. E assim, no dia mau, no dia que o inimigo vier com fúria, no dia do ataque do inimigo, no dia que você olhar e tudo cooperar para a sua derrota, você então permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Fala comigo, eu tenho que fazer tudo. Fala comigo, é força em cima de força. Eu tenho um louvor que diz assim: inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. De novo. Inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Abra a boca e dá um aleluia bem forte. Permanecer firme, inabalável. O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para te dar a unção inabalável,
de resistência para você vencer todo e qualquer inimigo, todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer cilada que o inimigo tramar contra a tua vida. Você nasceu para vencer, sua vida já deu certo, porque você é o escolhido e o ungido de Deus. Quem crê, diga um aleluia bem forte. Assim, versículo 14: mantenham-se firmes. Fala um firme, firme aí, deixa eu ver. Pode ser mais firme, não pode, Bispo Luiz? Esse povo aguenta fazer um firme mais firme? Aguenta. Firme! Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que é seta inflamada do maligno? Palavras como: você não pode, você não consegue, você deu errado, isso não é possível, tudo coopera para o seu mal. Você tem poder, porque Deus te deu poder, e nenhum poder você teria se do céu não fosse te dado, e Ele te deu poder para você vencer todas as mentiras do maligno, porque você nasceu para dar certo. A sua vida é uma história nas mãos de Deus, poderosa, de vitória, de sucesso. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, firme, forte e inabalável. Dá um glória a Deus, como quem nasceu para vencer. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Fala comigo, põe a mão direita na cabeça e fala: o capacete da salvação. Agora faz assim: a espada do Espírito. Porque Jesus não veio trazer a paz, Ele veio trazer a espada. Você só tem paz se você tiver do seu lado Jeová Tsidkenu, o Senhor da guerra, o Senhor poderoso da justiça, que vem em seu favor para te garantir a vitória sobre os seus inimigos, e você em paz, causando um estrago nos teus inimigos. Você vivendo em paz, com a vitória na mão. Porque enquanto o inimigo está vencendo, você não está em paz, você está em guerra. Enquanto o inimigo está de pé, você está caído, você não está de pé nada, não. Para você vencer, você tem que se levantar, resplandecer a fé, pegar a espada do Espírito, partir para cima e pôr o inimigo no lugar dele. O lugar do inimigo é onde? Debaixo do meu pé. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Fecha os seus olhos. Põe a mão direita na sua cabeça e repita comigo: Espírito Santo, revelador de mistérios, me revele essa palavra poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Não adianta você lutar contra quem não está te atrapalhando. Ah, mas minha mulher é um atrapalho na minha vida, aquela mulher rixosa, aquela mulher encrenquinha, aquela mulher que fica fazendo inferno na minha vida. O problema não é ela. O problema é a influência que domina ela. O alvo tem que ser na mira. Esse inimigo que te afronta não é carnal, ele é espiritual. A palavra de Deus diz que, embora sejamos seres humanos, a nossa luta não é humana, ela é espiritual. Fala comigo: a minha luta é espiritual. O apóstolo Paulo, ele usa um exemplo que eu amo, porque é muito simples de entender. Ele diz assim: eu não luto como quem esmurra o ar. Como é que é uma pessoa que esmurra o ar? Eu derrubei quantos inimigos? 0. Por quê? Porque não tem um senso de direção, não tem mira, não tem alvo. Tem muita gente sofrendo com os mais diversos tipos de problema, porque está lutando como quem esmurra o ar.
não sabe discernir o verdadeiro inimigo. Então tá lá botando um esforço homérico no campo de trabalho, porque está sofrendo por causa de energia negativa de inveja, feitiçaria que é feita com palavras, sofrendo com uma energia pesadíssima, terrível, contrária, de derrota dentro de casa, e parte para cima do marido, parte para cima do filho, parte para cima da mãe, parte para cima do pai, porque acha que aquilo ali é alguém. Eu tenho uma mulher que eu cuido dela espiritualmente, que a sogra dela toca um tambor brabo de macumba no quintal da casa dela, e ela é do santuário, presbítera. E a filha dela sofreu muita perturbação espiritual por causa das invocações no terreiro da casa dela, que são feitas através dos rituais satânicos, de obras de esquerda, de tambores de macumba, que a sogra dela entoa aos espíritos malignos. E aí ela partia para cima da sogra. Ela queria se livrar da sogra de todo jeito. Até que um dia ela entendeu que a luta dela, embora seja ela ser humano, não é contra a sogra, é contra os principados e potestades dominadores deste mundo de trevas. Então ela cercou a casa dela espiritualmente, com luz, com força, com vida, com poder. Ela se blindou com o pacto do arcanjo Miguel. Mexe comigo, eu tenho costa quente. O arcanjo Miguel vai se levantar a meu favor e vai resolver com você. Resumindo, a sogra dela continua lá, mas mais murcha do que uma uva passa, toda sem graça. Ela, quando se quiser tocar alguma coisa, porque ela ainda está nas trevas, se quiser fazer alguma coisa, ela tem que sair de lá, porque ela não suporta fazer nada lá mais. Ela tem que ir para outro território, porque quando a presbítera entendeu que ela tinha que se posicionar e dominar o território e lutar a luta certa, que é a batalha espiritual, ela então expulsou, ela fez o diabo bater em retirada, o inimigo bater em retirada. Ele não suporta. Quando chega a luz, as trevas têm que bater em retirada. Isso é muito forte quando você entende isso na sua vida, porque quando uma pessoa está tomada de vitória espiritual, porque ela milita a batalha espiritual, porque ela sabe que se ela quer paz, é ela quem tem que lutar as guerras dela. Deus não vai lutar as guerras dela por ela. O que cabe a ela fazer, ela que tem que fazer. O que cabe a Deus fazer, Deus que tem que fazer. Então quando você entende isso, você chega no campo de trabalho tomado por inveja, e é aquela escuridão, tomado pelo mal, e você é a própria luz, porque Deus está em você. Tudo coopera em seu favor. Você vai e os anjos de Deus vão com você. Quando você chega naquele lugar escuro, tenebroso, de energia negativa, a luz que há em ti faz assim com as trevas, e você domina aquele lugar espiritualmente. Você tem que saber lutar a luta certa, e a sua luta é espiritual. Você tem que saber lutar a luta certa, e a sua luta é espiritual. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você entendeu? Você tem que lutar a luta certa, e a sua luta é espiritual. Não se enfrenta inimigos de joelhos, mas se enfrenta inimigos de pé, com a espada na mão. Fica de pé. Levanta a mão direita e fala comigo assim: eu luto de pé, com a espada na mão. Pode sentar. Ah, apóstola, me prova isso na Bíblia. Quando o profeta Daniel, hein? Um dos profetas mais importantes da palavra de Deus, ele estava enfrentando uma batalha espiritual pesada. Gabriel chegou para ele e disse para ele: olha, eu sou poderoso sim. E de fato ele é poderosíssimo. Deus escolheu Gabriel para anunciar a virada da humanidade que Deus fez, a mudança mais importante e decisiva da história da humanidade, que foi chegar para Maria e dizer: salve agraciada, de ti virá a salvação da humanidade.
Bem-aventurado é o fruto do teu ventre, gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi formado no ventre de Maria. E quem trouxe essa anunciação foi Gabriel. Ele é o anjo da anunciação. E o arcanjo Miguel foi chamado por Gabriel quando ele viu o profeta Daniel numa batalha espiritual terrível, aonde ele não conseguia ajudar o profeta Daniel. E aí ele disse: não será outro que me ajudará nessa guerra senão Miguel, o príncipe, o que comanda os anjos de batalha espiritual de Deus. O arcanjo Miguel, que é o príncipe dos exércitos de Jeová, Tsebaô, o Senhor da guerra, o Deus dos exércitos, é Ele quem vai destravar a resposta de Deus para você, profeta Daniel. Não será eu sou o anjo da anunciação. Eu trago revelações, eu trago à tona o que está escondido, o que está oculto. Eu trago as boas novas de Deus, eu anuncio para você o que está por vir, e eu revelo também coisas pesadas que estão ocultas e que Deus quer que sejam reveladas. Agora, o arcanjo Miguel, ele não faz outra coisa senão guerra. Se você quer paz, esteja de pé, pronto para a guerra. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia, porque eu aprendi assim com meu pai. Fala e prova na Bíblia. Por isso que essa obra é forte, irmão. Você vê gente saindo de tudo quanto é essas igrejas fracas que tem por aí, para vir buscar aqui no reino dos céus resultado. Fala comigo. Quem tem resultado? Fala forte. Quem tem resultado? Não tem que explicar. Quem tem que ficar explicando é porque tem derrota. A gente explica a derrota. Por que o inimigo está vencendo? Por que é difícil demais? Por que é complicado demais? Por que não deu certo? Por que isso? Por que aquilo? Quem tem vitória está ocupado demais desfrutando da vitória. Não tem tempo para explicar. Não tem por que explicar também. Sim ou não? Sim. Essa obra é um mistério de Deus. Então você vê que tudo que nós fazemos de atos proféticos são ações proféticas, ações loucas, mas tomadas de obediência, de temor a Deus e de submissão à palavra de Deus. Em obediência à palavra de Deus, gerarem fruto de resultados extraordinários na vida do povo. Por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus não é só para ser ouvida. A gente não é chamado para ficar pregando a Bíblia, lendo a Bíblia só para você se edificar. Não, para que você vai ler a Bíblia se você vai praticar outra coisa? Só para poder ser rebelde? Então você está parecido com o diabo. Quem é o diabo? A palavra de Deus pergunta: você crê em Deus? Alguém aqui crê em Deus? A Bíblia diz: até os diabos, até os demônios creem e tremem. Tem gente que crê em Deus e não tem temor de Deus, e consegue ser pior do que o diabo. Porque o diabo crê, treme e desobedece. Por isso ele é o diabo. E não tem salvação para ele. Então o máximo que ele puder arrastar para o inferno dele, ele quer arrastar. Porque para ele não tem salvação. Mas tem salvação para você, tem salvação para mim. Tem salvação para aqueles que a gente ama e que não creem como a gente crê, não tem a fé que a gente tem. Mas tem salvação para eles. Por causa de mim, por causa de você. Por causa do Espírito de Deus que vai aonde o homem não vai. Presta atenção. Se você quer parecer com Jesus, para ser chamado cristão, um pequeno Cristo nessa terra, você precisa crer em Deus, temer a Deus e praticar a palavra de Deus. Se você só crê em Deus e teme a Deus e não pratica, você parece o diabo, porque o diabo faz isso. Ele é desobediente, por isso ele é o diabo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, praticar a palavra de Deus não é fácil, porque a palavra de Deus exige de nós sacrifício.
submissão, obediência. Não me fale de um cristianismo sem cruz. Não me fale de uma fé sem sacrifício. Isso é uma fraude, porque isso é fora do que está escrito na palavra de Deus. Então, voltando aqui, se eu quero vitória na minha vida, eu tenho que lutar batalha espiritual. Se eu quero paz na minha vida, eu preciso ir para a guerra, porque esta é a receita da palavra de Deus, e é nela que a gente tem que pautar a nossa vida. Olha o que aconteceu com o profeta Daniel, capítulo 10, versículo 7. Diz assim, pode ficar sentado que a gente já fez a reverência no primeiro texto. Olha só. Daniel, capítulo 10, versículo 7. Diz assim: somente eu, Daniel, tive a visão. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De Deus me dar uma visão, uma direção espiritual para a minha vida, para a minha casa, e ninguém mais na minha casa receber. E eu ficar assim, revoltada que, será possível que as pessoas não estão vendo o que Deus me mostrou? Mas não é para elas verem, porque o que Deus tem comigo, Ele tem comigo. O que Deus tem com você, Ele tem com você. O que Deus teve com o profeta Daniel, foi com o profeta Daniel naquele tempo, só com ele. Então, não se revolte quando você olhar para a sua vida cheio de fé, pronto a obedecer a Deus, e ver ao seu redor pessoas frias que não partilham da mesma fé que você. Não gaste seu tempo tentando convencê-las de crer como você crê. Concentra suas forças em praticar, em obedecer, em seguir em frente na sua fé, porque com o seu exemplo elas vão se inspirar e também irão seguir a este Deus. Cuidado para o inimigo não roubar suas forças, tirando de você o foco do que você tem que fazer, que Deus não vai fazer por você, que outra pessoa não vai fazer por você. Foco. Então, olha o que o profeta Daniel disse: somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela visão grande. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Porque a manifestação de Deus diante de nós é muito impactante, é muito forte. E às vezes tem situações que é a manifestação de Deus, tem situações que a gente fica desse jeito aqui, diante da realidade, que você olha e fala assim: meu Deus, e agora? Como é que eu saio dessa? É só Deus na causa. Versículo 9. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Aquele estava diante de Gabriel, enviado por Deus. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Levanta a mão direita e fala seu nome e diz: você é muito amado. Daniela, você é muito amada. Agora põe a mão direita no seu coração e fala assim: Daniela, você é muito amada. Fala seu nome, irmão. Daniela, eu estou falando porque sou meu nome. Fala de novo: Daniela, você é muito amada. Então, Gabriel disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Ele estava numa batalha espiritual aqui. O inimigo terrível, o príncipe da Pérsia, se levantou para impedir Deus de entregar a vitória para o profeta Daniel. Irmão, o inimigo impediu o profeta Daniel de receber a resposta de Deus. Um homem consagradíssimo. Quem dirá eu e você, hein? E aí o que aconteceu? Ele estava militando batalha espiritual, prostrado, com o rosto no pó. E aí o que Gabriel falou para ele? Levante-se, pois eu fui enviado a você. Deus mandou Gabriel para dizer: eu estou do seu lado. Levanta, se prepara para a guerra. Se põe em posição de guerra. Porque na batalha você não fica de joelho. Você fica de joelho prostrado perante Deus, e não prostrado perante o inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Ou seja, prontidão de obediência. Eis-me aqui, Senhor, o que é para fazer? Faz isso agora.
Deus gosta disso. E o mundo odeia isso. O invejoso até arrepia de ódio disso. Porque você bate o olho numa pessoa assim, você sabe que ela está fadada ao sucesso. Isso é muito forte para mim. Isso é forte para alguém aqui, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Vamos prosseguir, que eu tenho que te provar tudo na Bíblia. Não posso falar nada por mim mesmo. Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo. Bate o pé e fala assim: o medo está debaixo do meu pé. Fala comigo: eu não tenho medo do hoje. Ah, não, fica de pé. Se você não falar com fúria, não adianta. Você tem que botar isso para fora com força. Você vai dizer, bate o pé e diga assim: eu não tenho medo do hoje. Eu não tenho medo do passado. Eu não tenho medo do futuro. Eu tenho é fé. Então eu vou vencer. Só quem crê, bate palma e dá glória a Deus. Faz barulho para Deus. Pode sentar. E ele prosseguiu. Olha a voz de Deus falando com ele, falando comigo, falando com você. Não tenha medo. Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu. Quem decidiu? Olha o que Deus estava dizendo para o profeta Daniel. Profeta Daniel. Quem sou eu perto do profeta Daniel? E o profeta Daniel teve que decidir. Não foi Deus que decidiu por ele. Quem está entendendo? Isso é muito profundo. Quem está entendendo, diga amém. É para você sair daqui hoje com um foguete. Ó, além do céu. O céu é pouco. Não é mais limite. Agora você vai além do limite. Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenha medo. Desde o primeiro dia que você decidiu, a partir do momento que você tomou essa decisão, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se perante Deus. O inimigo quer se levantar? Pode. Eu sempre vou estar maior do que ele. Não me curvo diante do inimigo. Não me curvo diante do problema. Não me curvo diante da doença. Não me curvo diante do obstáculo. Porque eu estou ocupada demais me curvando perante Deus e obedecendo a voz dele quando ele disse: põe de pé, porque agora eu vou te dar a sua vitória. Deus te trouxe aqui para te dar a sua vitória. Não é amanhã, é hoje. É hoje. É hoje. Suas palavras foram ouvidas e eu vim para responder sua oração. Sabe o que o Espírito disse? Que ele iria trazer um grupo seleto aqui hoje para dar respostas específicas de orações antigas. Deixa eu te falar. Quando Davi e aqueles mais de 400 homens entraram na caverna de Adulão, eles estavam preocupados. Eles estavam endividados. Eles estavam falidos. Eles estavam desgostosos da vida, com vontade de morrer, com vergonha, por causa das dívidas, por causa das preocupações, por causa dos fracassos, por causa do apontamento dos outros. Foi assim que eles entraram. Talvez você entrou aqui hoje assim, mas não importa como você entrou aqui, não importa como eles entraram na caverna de Adulão, importa é como você vai sair. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida aqui agora, hoje, não é amanhã, é hoje, é hoje. Quem crê fica de pé, bata a palma e dê glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o inimigo, me resistiu, disse Gabriel, durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos,
veio em minha ajuda. Gabriel também é príncipe. Miguel é príncipe. Um é príncipe que comanda os anjos de revelação, de anunciação. O outro é príncipe que comanda os anjos de batalha espiritual. Os anjos com a espada desembainhada. Então, Gabriel disse: eu vou chamar Miguel, pois eu fui impedido de continuar ali com o inimigo, com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou os meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão. Meu Senhor, quase desfaleço. Aqui já era ele como profeta, recebendo as revelações que Gabriel trouxe de Deus sobre o povo, porque a vida de um profeta tem muitas angústias. A vida de um profeta, só um profeta sabe o preço alto que a gente paga, porque Deus nos dá revelações de coisas ocultas e nem todas elas são boas. Por isso que todas as vezes que na palavra de Deus um povo se levanta para clamar a Deus socorro, Deus não envia a solução. Ele envia quem? Um profeta. Porque o profeta, ele tem previsão, revelação do futuro que Deus dá. Isso é para os profetas que têm esse dom, quem é profeta de verdade. Daniel estava recebendo aqui uma revelação sobre o povo, que Gabriel estava trazendo da parte de Deus, e isso angustiou ele, porque ele viu uma rebeldia, uma falta de submissão a Deus, uma desobediência do povo, e ele viu a consequência disso, porque tudo tem consequência. E como profeta ele estava vivendo essa angústia. Mas o meu ponto aqui é Daniel, sua posição na batalha espiritual, Gabriel e Miguel. Vamos lá. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Observa que ele não perde o temor reverencial em momento algum. Ele tem noção de quem é Deus. Ele tem noção da posição que ele deve estar, do que ele deve fazer. Ele sabe do mundo espiritual. E mesmo sabendo, a gente leu ainda há pouco que ele estava em busca de mais conhecimento de Deus. Ele queria mais, porque ele sabe que é de força em força. Não pode vacilar. A palavra de Deus diz: não deis brecha ao inimigo. Você sabe o que é uma brecha? Brecha não é algo grande, brecha é algo pequeno. Por que a palavra de Deus diz: não deis brecha ao inimigo? Porque se você der brecha, ele entra. Não pode vacilar. Fala com o seu irmão assim: não pode vacilar. Fala com ele assim: vencer não é fácil não, mas Deus é com você e você consegue. Então para com essa história aí de um cristianismo frouxo, folgado, relaxado. Vai cantar hino, vai não sei o que. Canta louvor, para te dar mais força para continuar de pé e ir à luta. O inimigo está atacando, cuidadinho de mim, eu vou ajoelhar e vou orar. Não faz isso não. Põe de pé. Posição da guerra é uma, posição perante Deus é outra. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 19. Ele disse, Gabriel: não tenha medo, você é muito amado. Ele repetiu. Por que ele diz você é amado no meio da guerra? Porque quando você ama uma pessoa e ela está em apuros, você larga o que você está fazendo para socorrer ela, sim ou não? E você é limitado, imperfeito, passivo de erros, sim ou não? Sim. Só que quando Gabriel diz assim para Daniel, para Daniela e para você: você é amado, ele está dizendo: o Senhor do universo, que não erra, que não falha, aquele que tem todo o poder e todo o senhorio, larga tudo para vir em seu auxílio. Não tem como dar errado a sua vida. Ele já disse que deu certo. Acabou. Ele larga tudo e vem. Então, Daniel, não tenha medo. Você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. E ele repete: seja forte. Levanta no seu lugar.
Fala comigo assim: eu sou forte. Com as duas mãos lá em cima: eu sou forte. De novo: eu sou forte. Aí ele prossegue dizendo no parte B do versículo 21: nessa luta ninguém vai me ajudar contra os teus inimigos, senão Miguel, o príncipe de vocês. De novo: eu sou forte. Fecha a sua Bíblia. A maior defesa é o ataque. Você está aqui hoje para receber de Deus uma resposta. Se o inimigo até hoje prendeu a resposta de Deus, você já fez campanhas, você já buscou a Deus, você já fez de tudo para Deus te dar uma resposta, operar na sua vida algo que você precisa muito que Ele faça, e isso ainda não chegou, e você sabe que Deus já liberou. Se o inimigo está no seu caminho até hoje, Deus te trouxe aqui para enviar o arcanjo Miguel e arrancar do seu caminho esse inimigo. Não é amanhã, escuta aqui o que eu estou dizendo para você. Não é amanhã. Ele vai te entregar a resposta, é hoje. É aqui, é hoje. Levante suas mãos para os céus, feche os seus olhos. Tem luta que você não consegue guerrear sozinho. Por mais que você imponha força, por mais que você lute a luta certa, que é a batalha espiritual, você precisa do arcanjo Miguel com você. Tem coisa que Deus te revela que você não imaginava, que a raiz do problema era isso. É Deus te dando a resposta através de Gabriel. Os seres celestiais te servem, porque eles não são filhos, você é filho. Deus não ama os anjos, os arcanjos, os príncipes do céu. Ele ama você. Fala comigo assim: eu sou amado. Eu sou amado. Fala de novo: eu sou amado. Eu sou amado. Tem luta que a gente não consegue lutar sozinho, mas Deus já preparou a sua vitória. Ele já preparou a estratégia da guerra. O que você tem que fazer? Obedecer. Obedece a Deus, se submete ao profeta de Deus. Faz certo que vai dar certo. Vai dar certo para você. Deus já escreveu o seu sucesso. Deus já determinou sua vitória. Não atrapalha você de vencer, não. Obedece a Deus, vai dar certo. Se encha de paz, porque o nome dele é Jeová Tsidkenu, o Senhor da Justiça. Fala com Deus assim: eu lanço as minhas preocupações em Deus, porque Ele cuida de mim. Eu vou obedecer e por isso vou vencer. Minha vitória certa é garantida na força de Deus, que conspira em meu favor. Em nome de Jesus. Agora põe as duas mãos na altura do seu coração e fala comigo assim: eu vou lutar a luta certa. Eu permaneço de pé. Eu permaneço vencendo. Fique com seus olhos fechados, com a mão no coração. A partir de hoje você está proibido de deixar o inimigo roubar sua paz. Você está proibido de deixar o inimigo roubar vitórias de você. Se você está enfrentando luta, identifique que essa luta é espiritual, e é no mundo espiritual que você vai vencer e garantir sua paz, porque Deus é justo e fiel. Resolva suas guerras no mundo espiritual, e aí você vai vencer na vida. Eu quero vencer na vida, eu estou com tantas preocupações, eu fico conjecturando como farei, como terei, como serei, como será. Não conjectura não. O nome dele é Jeová Tsidkenu, o Senhor da Justiça. Obedece a Deus, se lança nele, confia nele. Você fala que confia e na hora de confiar você duvida. Para com isso. Como disse Deus ao profeta Daniel: não tenha medo, seja forte.
Se levante e vá à luta, porque Ele vai garantir sua paz. Se levante e vá à luta, porque Ele vai garantir sua paz. Ele é justo juiz. Se levante e vá à luta, porque Ele vai garantir sua paz. Abra as mãos para cima e fala comigo assim: eu recebo força de fé para vencer. Eu recebo força de fé para vencer. Eu recebo força de fé para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Reino dos Céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo.